Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Peço que cada um abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós iremos dar continuidade à exposição desta carta. Temos feito domingo após domingo à noite. E aí, neste capítulo que é tão profundo, capítulo que é tão rico e mostra a multiforme esperança que Deus entregou ao seu povo. Eu peço que então todos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Eu farei a leitura, irmãos, os versos de número 18. Esse é o primeiro versículo que nós iremos ler, até o verso de número 30. Porém, nós iremos expor nesta noite, do verso 18 até o verso número 25. Então, o texto de hoje à noite da nossa pregação é Romanos 8, versos 18 a 25. Mas eu farei a leitura até o verso de número 30, para que entendamos melhor esse rico texto da palavra do Senhor. Assim está escrito: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede por nós, pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez baixar nossas cabeças e suplicar graça do Senhor por esse momento. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai, que está nos céus. Nós rogamos graça, graça porque não merecemos. Graça porque está muito acima daquilo que nós podemos alcançar com nossos braços e merecer pelo nosso mérito. Senhor, suplicamos graça para que o Senhor ajuste
as nossas lentes espirituais, para que o Senhor, ó Deus, nos dê uma visão espiritual mais precisa do que está por vir, para que possamos aguardar com mais paciência e expectativa, sabendo o valor das coisas que estão por vir, para que possamos, ó Deus, passar por aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Esse texto nos ajuda nisso. Fala conosco. Ó, que texto profundo. Como nos sentimos pequenos diante deles. Ó, Senhor, fala com o teu povo. Purifica-nos em nome de Jesus pela palavra. E salve e regenere aqueles que estão aqui, porventura, nesta noite, ó Deus, sem esta esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, atualmente, cada vez mais se tem falado sobre o sofrimento da terra, não é verdade? Muitos falam, inclusive, do sofrimento dos animais eh, que, que povoam ali a região onde há muito gelo, as morsas, pinguins e outros animais que ficam ali onde há gelo. Está acontecendo de fato um degelamento, ou aparentemente um degelamento de uma parte dessa região. Muitos falam, inclusive, também da quantidade de mata que tem diminuído, aparentemente, segundo alguns dados. Ficamos um pouco receosos de confiar em dados hoje, não é verdade? A matemática, alguém já disse, não erra, porém quem escreve os números muitas vezes mente. Mas o fato é que pesquisas e números se apresentam mostrando essas coisas acontecendo. Inclusive, fizeram aquele filme famoso, Avatar, tentando retratar a criação como um, um ser, um organismo que inclusive deve ser respeitado. Inclusive, o homem deve dar lugar a esse ser, digamos assim, a toda esta criação, inclusive se privar de alegria e conforto para o bem da criação. É verdade, irmãos, que a criação ela tem passado por sofrimento. Inclusive, uma parte dela é, é de fato viva, como as plantas, os animais, mas a grande verdade também é que muitos têm exagerado com um viés que coloca aquilo que é criação. Obviamente, quando eu falo criação, entenda, exatamente é assim que Paulo fala de criação aqui nesse texto. Muitos têm colocado a criação igual, num patamar igual ou até mesmo acima do ser humano. E a Escritura não nos ensina de forma alguma a enxergar para a criação dessa forma. Por outro lado, a Escritura também não nos ensina a desfazer, eh, a a matar animais, por matá-los. Ela não nos ensina a descuidar daquilo que Deus criou. Ela não nos ensina crianças a arrancar plantas daquelas árvores que ficam ali. A Escritura, através inclusive desse texto, irmãos, ela nos leva a um equilíbrio, poderemos assim dizer, com respeito à criação. Veja inclusive como Paulo fala da criação. Ele fala de uma forma a personificar inclusive a criação, dizendo que ela geme. Eu li toda essa porção para que nós percebamos aqui os 3 gemidos que a Escritura nos fala nessa porção. O gemido da criação, o nosso gemido, o gemido dos eleitos e o gemido do Espírito Santo. Nós iremos ver os 2 gemidos primeiros hoje e o outro gemido do Espírito Santo na próxima ocasião, se Deus nos permitir. Vemos aqui, meus irmãos, como tanto a criação
quanto os eleitos gemem nessa condição agora, nesse estado que vivemos agora. E por isso, então, o ensino principal desse texto, preste bem atenção, é o seguinte: os eleitos e a criação aguardam a redenção final. Os eleitos e a criação aguardam a redenção final. Nós iremos ver esse sermão sobre 3 pontos. Preste bem atenção, os pontos ficaram um pouco longos hoje. Por vezes, expor a escritura não é fácil. Colocar em pontos curtos e fáceis de memorizar para que o ouvinte aprenda de forma mais fácil. Mas esse é o ensino. Os 3 pontos são os seguintes: em primeiro lugar, o sofrimento dos eleitos não se compara à glória por vir. Em segundo lugar, a criação aguarda a redenção final. E em terceiro lugar, os eleitos aguardam a redenção final. Vemos no verso de número 18 o seguinte ensino. Primeiro ponto: o sofrimento dos eleitos não se compara à glória por vir. O sofrimento dos eleitos não se compara à glória por vir. Em segundo lugar, versos 19 e 22, a criação aguarda a redenção final. A criação aguarda a redenção final. E em terceiro e último lugar, os eleitos aguardam a redenção final. Vamos por partes. Olhe para o verso de número 18 na sua Bíblia. Assim está escrito: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Perceba a forma como Paulo nos fala nesse versículo poderia ser enxergada dessa forma. Porque para mim, o sofrimento do tempo presente não tem valor diante da glória a ser revelada em nós. É isso mesmo que o texto diz. Diante então da honra, da glória vindoura, Paulo afirma que esses sofrimentos ele não têm valor. Ele faz uma comparação entre os sofrimentos que passamos aqui nesse estado, inclusive que gememos, e a glória que está por vir. E Paulo chega a uma conclusão: esses sofrimentos agora, eles não têm valor nenhum. Eles não têm peso nenhum. E talvez você diga: puxa, mas Paulo não está sendo nada humano. Ele não está sendo compassivo. Porque eu aqui sei o sofrimento que eu passo. E os que eu já passei. Eles doem na minha alma. Eu derramo lágrimas. Eu gemo. E o texto, inclusive, diz que gememos. Como então o sofrimento não tem valor? Como então ele não tem peso? Meus irmãos, parece então que a Escritura ela está desprezando a dor do crente, ou até mesmo negando que nós sofremos, como se estivéssemos fazendo uma tempestade do copo d'água. Porém, não é nada disso em absoluto. O Senhor nos fala aqui, não no sentido, digamos, do valor absoluto, que o nosso sofrimento ele não tem peso, mas Ele nos fala aqui no sentido comparativo, relativo. Ele está comparando o sofrimento que sofremos agora e a glória que está por vir. E muitas vezes nós usamos essa ferramenta, não é verdade? Muitas vezes nós dizemos que coisas não têm valor, mas nós tivemos que gastar, pagar para adquirir essas coisas. Mas falamos isso quando elas são comparadas a coisas muito mais caras. E é isso que a Escritura está fazendo aqui. Irmãos, esse texto ele nos faz tirar bastante os olhos daquilo que passamos nesses dias, nesses sofrimentos aqui. Ele quer que nós estejamos diante da glória por vir, como uma criança, como uma criancinha que está diante de um prédio de 30 andares. E ela olha para cima
e é muito, 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 muito maior do que ela. Nós devemos ser levados à reflexão da glória por vir. Os nossos olhos precisam abrir mais para a glória por vir. Ela é tão grandiosa que quando ela é colocada ao lado dos nossos sofrimentos, ela sucumbe os nossos sofrimentos. Ela faz com que ele desapareça. Coloque uma formiga ao lado de um prédio de 30 andares e você não irá enxergá-la. Coloque os nossos sofrimentos ao lado da glória por vir e eles não terão peso. É isso que o texto está nos dizendo. Você percebe então, e na verdade eu também preciso perceber, o quanto nós devemos meditar e refletir na glória por vir? Meus irmãos, o sofrimento tem o poder de incentivar aquele que sofre a se ver tão pequeno, tão frágil, tão insignificante, não é verdade? Quando sofremos, e essa sensação ela aumenta inclusive quando outras pessoas passam por esse sofrimento e não sofrem tanto quanto nós. Aí então esse sentimento de miséria, de insignificância, ele é maior ainda em nós sobre nós. O sofrimento tem, por vezes, o poder de nos levar a pensar que não temos honra alguma, ou pouquíssima honra. E naqueles dias, meus irmãos, sofrer pelo evangelho era algo desonroso, era algo vexatório. Quem queria se associar aos crentes? E é exatamente por isso que Paulo diz na carta aos Gálatas que se ele então faz a vontade dos homens, é desfeito o escândalo. Poucos se aventuravam a seguir a Cristo, porque seguir a Cristo, inclusive quando era nos dias de Paulo, era também se expor a ser apedrejado, a ser expulso de suas casas, a ter seu direito civil muitas vezes cerceado. Não é como nos nossos dias. Graças a Deus, como de fato foi orado, muitas vezes temos liberdade para exercer a nossa fé. Naqueles dias não era assim. Portanto, então, poucas, para que alguém dissesse eu quero ser crente, ela pensava várias e várias vezes. Ela refletia no evangelho, naquilo que de fato significava o evangelho. E então, quando tomava essa decisão, ela era olhada como uma pessoa pobre, desprezível, vergonhosa. A reputação e a honra era algo muito forte naqueles dias. E era exatamente por isso que a sociedade olhava para os cristãos e os viam desprezíveis. Como podem pessoas sofrerem ao seguir um Senhor, um Salvador, cujo o ápice de sua obra foi a cruz? Isso é loucura. Assim pensavam aquelas pessoas. Paulo mesmo que o diga. Quando ele foi alcançado pelo evangelho, os judeus não acreditavam, os crentes não acreditavam que ele tinha mudado, e os judeus passaram a persegui-lo. Ele ficou entre os dois. A reputação, irmãos, era algo forte, e por isso muitas pessoas deixavam de seguir a Cristo e desprezavam os cristãos. Eles buscavam então aquilo que aumentasse a sua honra. Certamente o sofrimento por causa de Cristo não era algo buscado por aquelas pessoas. Era ter a sua honra pessoal diminuída. Mas o texto nos diz que os sofrimentos desse tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória, com a honra
a ser revelada em nós. Como esse texto era forte para aquela igreja. Uma sociedade de crentes que era cada vez mais diminuído por seguir a Cristo, envergonhado por seguir a Cristo, e via sua honra lá embaixo, inclusive no olhar das pessoas, no simples olhar das pessoas para eles. Eram como margeados da sociedade. Eles ouvem esta palavra de que os seus sofrimentos não podem se comparar com a glória que há de ser revelada neles. Quando Cristo retornar, eles então receberão glória, eles receberão honra. Todos os eleitos, juntamente com eles, aqueles irmãos romanos também, receberão honra diante daqueles que os desprezaram. Você lembra da parábola que o Senhor Jesus contou? Do rico, que não tem nem nome na parábola, e do Lázaro, o pobre, sofrendo e sempre sofrendo. Ele morre e ele é colocado em honra. O rico, ele é colocado em desonra. E ele clama ao pai Abraão. Tamanho era o seu sofrimento e agonia que ele pede uma gota de água para que aliviasse o seu tormento. E o Senhor Jesus, na parábola é dito a ele: não, isso não é possível. Toda a vida Lázaro padeceu, agora ele está em honra e glória. Você agora tem o lugar que merece. Meus irmãos, esse texto nos mostra que o sofrimento dos eleitos ele não se compara à glória por vir, àquilo que está por vir e que há de ser revelado em nós. Ela não será revelada fora de nós. Ela será revelada em nós. Isso significa que nós, inclusive, iremos perceber e experimentar esta glória. E não apenas nós, mas o mundo também verá esta glória e esta honra em nós. Está aqui diante de nós, então, o nosso primeiro ponto, o qual é o seguinte: o sofrimento dos eleitos não se compara à glória por vir. E passamos então ao segundo ponto, os versos 19 a 22. A criação aguarda a redenção final. Verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade das glórias dos filhos de Deus. Para explicar então por que que a glória será revelada nos filhos de Deus, Paulo menciona a expectativa da criação. E precisamos entender aqui, já falamos isso no início, o que Paulo quer dizer com criação aqui. Ele não inclui os anjos que caíram, porque eles não foram reduzidos à vaidade, pelo contrário, eles não aguardam a redenção. Eles aguardam sim a perdição completa. Então os anjos caídos não estão incluídos aqui. Também não inclui, os anjos que não caíram, eles não estão incluídos aqui porque eles não precisam ser redimidos. Eles não pecaram. Também não inclui Satanás e seus demônios, porque eles não serão redimidos. Eles serão perdidos completamente. E também não inclui aqui os homens que não são eleitos, porque eles nunca serão redimidos. Também não inclui aqui nós eleitos por Deus, porque somos tratados em separados, como aqui falamos no verso de número 18. Então, o que é que Paulo quer dizer com criação? Ele exclui os anjos que não caíram, ele exclui os anjos caídos juntamente com Satanás, e ele exclui os eleitos, e inclusive aqueles que não são eleitos.
Paulo não está falando de seres humanos, Paulo não está falando de anjos, Paulo está falando de todo o resto da criação. E uma vez então que tão grande glória será revelada nos crentes, a criação está aguardando essa essa revelação e com intensa expectativa. É isso que diz o texto. A ardente expectativa da criação. Veja a intensidade colocada. Não é uma mera expectativa, não é uma fraca expectativa, mas é uma expectativa intensa, ardente. Eles não perdem a criação, veja, Paulo personifica a criação aqui. Como se ela não perdesse de vista, ansiando quando os eleitos serão honrados e receberão glória. Quando a pérola da criação for honrada, o restante da criação será também honrado juntamente com ela. E o texto nos diz, irmãos, que eles então aguardam esse momento. E por que que eles aguardam esse momento? Porque a criação está sujeita à vaidade. A criação está sujeita à vaidade. O que Paulo quer dizer com vaidade? Com vaidade aqui ele quer dizer que ela foi reduzida a um estado inferior, a um estado insignificante. E mais uma vez vem à nossa mente, como assim a criação foi reduzida a um estado insignificante? Porque, inclusive, o Salmo de número 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Como então a criação foi reduzida a um estado insignificante? É isso que Paulo quer dizer com vaidade. E mais uma vez, irmãos, Paulo está usando a comparação. Ele está comparando o estado original da criação, tudo que ela poderia fazer no início de todas as coisas, antes do pecado, e tudo que ela consegue fazer agora. Veja o efeito do pecado não apenas em nós, seres humanos, mas também na criação. Na criação. E foi exatamente em Gênesis 3 que o próprio Deus a sujeitou. Quando ele diz aqui que ela não voluntariamente se sujeitou à vaidade, mas aquele que a sujeitou, ele está falando de Deus. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis 3, você verá Deus tratando com Adão. Irá a Deus, então diz: maldita é a terra por tua causa. Isso foi dito a Adão. Ele disse também que haveria infertilidade. De fato, é isso que acontece muitas vezes. Ele disse que haveria cardos e abrolhos, ou seja, a terra agora vai resistir ao homem. Ela agora vai, com mais dificuldade, dar fruto ao homem que trabalha a terra. Antes não era assim. Ele colocou Adão num lugar perfeito. Era só trabalhar e vinha o fruto. Agora ele tem que derramar suor. E agora ele conta com os cardos, abrolhos, ele conta com as pragas, ele conta com tudo mais que se levanta contra ele. A criação, irmãos, ela inclusive ataca a própria criação. Ou não é isso que acontece quando nós olhamos inclusive para ervas daninhas ao lado de outras plantas? A criação atacando a própria criação. Quando olhamos patologias em plantas, em animais, inclusive. Recentemente uma das últimas notícias é acerca da influenza aviária lá no sul. O segundo maior produtor de carne de frango no nosso país. Patologias em animais.
Eles foram reduzidos a essa vaidade, calor extremo, enchentes, terremotos, a própria terra se desfazendo. O degelo, como eu citei no início, a enchente que vem e destrói não apenas prédios e casas, mas inclusive arranca plantas e árvores. Meus irmãos, de fato, a criação está sujeita à vaidade por causa de Deus que a sujeitou. E por que Deus a sujeitou? Por causa de nós. Porque Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Tudo isso acontece por nossa causa. Por nossa causa. E essa situação, meus irmãos, é de fato uma escravidão. Veja o verso de número 21 segue dizendo: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. Uma tradução mais próxima seria: na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro, da prisão da corrupção. A criação está aprisionada na corrupção. E ela aguarda então essa libertação. Por nossa causa ela está presa. E ela só será libertada quando nós conhecermos a redenção final. Somente quando conhecermos a redenção final. O texto segue e nos diz então que é na esperança que ela está aguardando nesse cativeiro. Ela está aguardando a criação. Até lá, ela continuará gemendo por causa do pecado. Até lá, cada vez mais doenças, pragas, cada vez mais desastres, que não são meramente, meus queridos, por causa de alguma influência do homem, não entrando aqui no mérito se ela é correta ou não, mas ela é sobretudo porque Deus sujeitou-a a essa condição. É Deus quem faz com que haja calor tão intenso que pessoas até morram. É Deus que faz com que haja calor tão intenso que animais morrem. É Deus que faz com que haja calor tão intenso que lagos secam e há deserto. Foi por isso, meus irmãos, que Cristo gemeu. O texto nos diz que a criação geme, mas também nos diz que o Senhor Jesus Cristo gemeu. E quando ele gemeu, avistando o sofrimento que ele teria na cruz, ele derramou o seu sangue ali no Getsêmani. E quando ele faz isso, ele como que antecipa a redenção que ele está operando, não só no ser humano, mas na criação que geme por nossa causa. Ele está redimindo a criação também, e é por isso que na eternidade, quando ele voltar, não apenas os homens se apresentarão redimidos, mas haverão novos céus. Apenas os céus? E nova terra, onde habita a justiça. Ele está redimindo também a sua criação. Ele não a entregou a Satanás. Cada metro quadrado, como disse um servo do Senhor no passado, é dele. E ele está redimindo. Até lá, no verso 22 diz: porque sabemos que toda a criação, não apenas uma parte dela, mas toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora.
O texto segue e diz aqui o verso de número 23 até o verso de número 25. Esse é o nosso terceiro ponto. Diz assim o texto: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança. Pois o que alguém vê? Como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós vimos que a criação aguarda a redenção final. Mas agora, em terceiro e último lugar, os eleitos aguardam a redenção final. Veja, Paulo, depois de mostrar a criação, ele volta para nós, porque de fato o homem é o que há de mais importante em toda a criação. Isso já nos ensina, meus irmãos, que todo esse discurso que há em nossos dias, de que você não pode causar traumas em um animal, em tirá-lo daqui e colocar acolá, ainda que ele faça suas necessidades e possa causar doenças, você não pode traumatizá-lo e colocá-lo em outro lugar. Todo esse discurso de hoje é antibíblico, porque o homem é o que há de mais importante na criação. Ele foi criado por último não por acaso. Deus criou todas as coisas e disse é muito bom, e disse é bom, é bom, é bom, e por último ele cria o homem e aí ele diz e tudo é muito bom. Só o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra parte da criação mais. E agora então vemos que Paulo passa a falar mais uma vez de nós. Ele diz no verso 23, não somente a criação, não somente ela, mas também nós. Nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos. Em meio a todo esse sofrimento, os crentes gemem. E isso reflete, irmãos, o peso e a dor que nós sentimos. E são vários os nossos sofrimentos. Eles são por causa do Evangelho. Desprezo. O Salmo 120, inclusive, nos fala sobre o efeito do desprezo na alma. O desprezo sistêmico, o desprezo contínuo, ele seca as nossas almas. Ele pode secar as nossas almas. Ele pode nos abater. A perseguição que é velada, ela também abate as nossas almas. A exclusão pelo simples fato de sermos cristãos, isso acontece inclusive nos nossos ambientes familiares, nas nossas parentelas. O simples fato de sermos excluídos porque somos crentes. Tudo isso é sofrimento que nos faz gemer. O simples fato de olhar para os nossos parentes e vermos que os parentes ímpios, e vermos que eles olham para nós de forma diferente, as nossas conversas elas são superficiais. Não há muita substância nas conversas. Isso nos faz gemer. Paulo diz, e não somente ela, não somente a criação, mas igualmente nós gememos em nosso íntimo. Veja, é um gemido intenso. Ele é íntimo, ele é profundo dentro de nós. E nós gememos por causa dos pecados nossos, dos pecados das pessoas ao nosso redor e por causa do pecado original. Tudo isso resume os nossos sofrimentos. E essas dores, por vezes, elas são tão profundas, irmãos, que nós não conseguimos explicar para as pessoas. Por isso Paulo diz, gememos em nosso íntimo. É uma dor interna, ela é para dentro. E nós, muitas vezes, não conseguimos externar essa dor completamente para as pessoas. Dizemos alguns aspectos,
mas percebemos que o outro não está entendendo muito bem aquilo que estamos passando. Isso já aconteceu com você? Gemidos por causa de doenças, elas são por causa do pecado original. Gemidos por problemas familiares, gemidos por causa de problemas financeiros, gemidos por tantos problemas. Nós sofremos. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Não apenas a criação, mas também nós sofremos. Mas isso não deve impedir o crente de erguer os seus olhos para cima e para frente, para o alto, e fazer com que ele aguarde a redenção final e completa com esperança que está acima do gemido. Veja, Paulo diz assim: igualmente gememos em nosso íntimo, mas ele não para aí. Ele diz: aguardando a adoção de filhos e a redenção do corpo. O crente pode até mesmo passar dias em tristeza. E nós olhamos para os salmos e vemos isso, não é verdade? Os salmistas mostrando, buscando a Deus. Senhor, eu clamo de dia, eu clamo de noite, mas tu não me ouves. Os crentes podem sim passar por dias em tristeza, irmãos. Isso não necessariamente significa que eles não têm a esperança e a alegria do Espírito. Mas isso significa que eles estão gemendo. Gemendo. Essa é uma parte substancial do lado de cá da vida cristã. Gemido. Tão diferente de muitos anúncios hoje, não é verdade? Pare de sofrer. Não aceite isso. O que compõe as nossas vidas, meus irmãos, é gemido. É gemido. Não é a única coisa. Que isso fique bem claro. Mas é uma coisa frequente na vida do crente. Gemido. Dores. Mas veja, a Escritura não nos diz que para aí. Essas dores não irão impedir que nós olharmos além e de nós aguardarmos a adoção de filhos. No meio de tantos sofrimentos que passamos, e eles são inclusive até mais intensos quando isso é dentro da nossa casa, no nosso casamento, criando os filhos. No meio de tudo isso, parece que se formam dias com nuvens negras que não passam. Mas o crente pode sim erguer ao alto a cabeça e continuar aguardando a adoção de filhos, a redenção final. A redenção de seu corpo. Gemer e aguardar. É isso que compõe a vida do crente. Mas o que eles aguardam? O texto nos diz: a adoção de filhos e a redenção do corpo. Parece contradizer o que Paulo falou anteriormente. Veja, olha um pouco antes aí os versículos, olhe para a sua Bíblia, no verso de número 15 diz o texto: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Ora, se recebemos o espírito de adoção e já clamamos Abba Pai, e já falamos sobre isso na última ocasião. É um clamor íntimo, é uma comunicação íntima de filho para pai. Como então nós aguardamos a adoção? Meus irmãos, o Evangelho é cheio de verdades que já são experimentadas, mas ainda não completamente. Essa é uma delas, a adoção de filhos. Nós já temos o Espírito.
mas isso não é de forma consumada. Essa relação com Deus ainda não é consumada. Isso se explica, inclusive, porque ainda não recebemos a herança. No final, no verso número 17, Paulo diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ainda não recebemos a herança de filhos. Deus ainda tem guardado a nossa herança. Por isso, ainda então, não somos revelados de forma plena, de forma consumada, filhos de Deus. Ainda há algo que esperamos. E é por isso que Paulo diz, aguardando a adoção de filhos. Mas ele também diz, aguardando a redenção do nosso corpo. E parece também, mais uma vez, contraditório, porque nós já experimentamos a adoção. Ou não? Mas ainda experimentamos em nossos corpos o efeito do pecado. Ainda adoecemos. Ainda temos tantos e tantos sofrimentos. Ainda aguardamos um corpo redimido. Ainda não reinamos completamente, porque ainda não reinamos corporalmente com o Senhor Jesus. Reinamos com Ele, como diz Apocalipse 20, falando dos 1000 anos, falando dos últimos dias. Reinamos com Ele nesses últimos dias. Mas o nosso corpo ainda sofre os efeitos do pecado. O apóstolo João diz em 1 João 3 que não sabemos o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, saberemos. Seremos como Ele. Teremos um corpo como o de Cristo. Ele que atravessou as paredes onde estavam reunidos ali os discípulos e disse: paz seja convosco. Ele que não necessita mais comer, mas come. Comeu com os seus discípulos. Teremos um corpo como o dele, restaurado. Esses dias assisti um filme chamado, traduzido para o português, chamado A Espera de um Milagre, um clássico, eu acredito que muitos aqui já devem ter ouvido, assistido um filme antigo. Mas é interessante, eu não sei se você percebeu, o nome original do filme não é esse. Muitas pessoas costumam fazer isso, eu não sei por quê, isso me dá uma agonia no meu coração. Eles colocam um filme na versão brasileira que não tem nada a ver com o original. O nome original do filme é The Green Mile, A Milha Verde. Por que esse nome? Ali, aquela cela, o filme retrata, o centro do filme é o local para onde vão presos, os presos que receberam a pena de morte. Então eles estão ali presos e aguardando a hora de ir para a cadeira elétrica. E eles ficam um tempo ali, não sabem quanto. Eles estão aguardando a hora de morrer. Eles estão respirando. Eles estão vivendo ali. Mas eles sabem que pouco tempo depois, ou algum tempo depois, eles não estarão mais respirando. Eles estão ali como seres humanos vivos, mas depois estarão queimados numa cadeira. E sabem que quando forem para a cadeira, haverá uma plateia assistindo até a morte deles. E o corredor que eles percorrem até a cadeira é um corredor de chão verde. Por isso é chamado de a milha verde. Eles dizem a última milha do preso. E de fato é a última milha. Meus irmãos, nós estamos gemendo em comparação com aqueles presos.
A criação está cativa e, de certa forma, nós estamos também ainda presos. Presos no estado em que ainda temos pecado. Presos no estado em que, em que gememos por causa de sofrimentos, por causa do pecado. Temos que nos submeter a ver parentes morrendo. Temos que nos submeter a doenças que talvez nos levem à morte. Temos que ver os nossos filhos sofrendo. Temos que passar por tudo isso. Nós estamos gemendo. Mas muito diferente daqueles presos. Nós não estamos aguardando a morte. Nós estamos aguardando a glória, a vida eterna, a vida plena, onde essas coisas, esses sofrimentos e esses gemidos, eles nunca mais farão parte das nossas vidas. Nós estamos aguardando a plena liberdade. É isso que Paulo diz aqui, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Ele finaliza dizendo: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança é que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Paulo então lembra que os crentes, que eles foram salvos, e no momento então da sua salvação, eles foram informados da natureza dela. É uma natureza de expectativa do futuro. Todos nós aqui, que lançamos a nossa sorte com Cristo, ouvimos que a nossa plena salvação, ela ainda virá. Ela não veio. Ela não está conosco, ela ainda virá. Nós seremos ainda consumadamente salvos. Ainda não somos consumadamente salvos. Nós ainda temos que esperar. E, meus irmãos, como vemos muitos ímpios hoje, que querem ver a sua esperança, eles querem antecipar esse momento. Eles querem tocar, eles querem sentir a sua esperança, eles querem ver essa esperança. E eles estão enganados. Eles se entregam a enganos. Paulo quer encorajar esses irmãos, e nós também, a olharmos para o lado e lembrarem da falida esperança daqueles que buscavam algo visível. Paulo quer que nós olhemos para o mundo ao nosso redor e vejamos as pessoas que se entregam a uma esperança que se vê agora, tão diferente da nossa, que não se vê. E como é exatamente essa esperança daquilo que é conhecido como marxismo? Seja o marxismo original, tão rígido, seja o marxismo cultural, tão, entre aspas, suave, mas igualmente danoso e mortífero, espalhado em nossa sociedade. Essa esperança está na escola, essa esperança está nos filmes, essa esperança está em tudo o que nós vemos. É uma esperança que diz: você precisa chegar ao auge da sua vida aqui. Se você deixar de ser empregado e for patrão, você alcançou a salvação. Veja, é uma esperança que se vê, material. Ela não tem nada de bíblica. E como isso, irmãos, tem entrado na igreja. Não apenas filhos de crentes estão sendo expostos a essa esperança, mas isso tem entrado inclusive na igreja e no coração de muitos crentes. Se entregando a um ensino que destrói a família, se entregando a um ensino que é inclusive contrário à nossa esperança. A nossa esperança não se vê, ela não está aqui. Nós aguardamos a nossa esperança. Com paciência. Ela está guardada em Cristo. Paulo diz então: se alguém vê como espera, é óbvio, não espera, por isso não tem esperança.
Não faz sentido falar de esperança, mas se esperamos o que não vemos, com paciência, mesmo com gemidos, mas com expectativa, nós olhamos para além e aguardamos. Com paciência o aguardamos. Eu quero fazer algumas aplicações ainda aos nossos corações para que nós encerremos este sermão. Em primeiro lugar, você tem essa esperança? Vivemos tantos planos, não é verdade? Estamos no meio da igreja, mas seja sincero consigo mesmo e com Deus que está olhando para o seu coração agora. Você aguarda o seu sofrimento junto com todo o dinheiro que existe no mundo, junto com todas as casas que você poderia conquistar com o seu trabalho, carros, roupas, tudo isso junto. Isso se compara à sua esperança? Perguntando de outra forma, você largaria tudo agora se Cristo te chamasse? Você que talvez entrou numa casa nova, que talvez comprou um carro há pouco tempo, que está perto de passar num concurso, que tem filhos, você largaria tudo isso para começar essa esperança ainda não consumada, mas um pouco mais perto dela? Você largaria se Cristo te chamasse agora? Se você está aqui nesta noite e não faz parte da igreja, essa pergunta não tem tanto valor para você. Porque o que você mais pesa são as conquistas materiais. O máximo que você aguarda é um emprego ou um casamento. É uma esperança pobre, pequena. E o Senhor está te chamando aqui, hoje, agora, para que você veja o quão pouco vale essa esperança. Enquanto você tem essa esperança, é como se fossem, imaginem ratos conversando e fazendo planos, ou até mesmo formigas conversando e fazendo planos no chão ali no formigueiro. E depois a câmera volta para as pessoas, os seres humanos, para a vida humana. Esses planos, eles são pequenos e medíocres. Como se formigas pudessem fazer planos. Eu estou usando aqui uma ilustração. Perto da glória por vir. Se renda a Cristo. E você terá um tesouro que nunca será roubado, um tesouro que nunca enferrujará e será destruído. Crentes, olhem para os seus sofrimentos. Você tem sofrido por causa do Evangelho? Ou de alguma forma por causa do pecado? Seja por um pecado seu mesmo, seja por um pecado de alguém, ou seja por causa do pecado original, você tem sofrido? Isso é uma pergunta óbvia, né? Todo crente sofre e muito por conta do pecado. Você tem sofrido com dores no seu corpo? Você tem sofrido por causa dos seus filhos? Para que eles sejam felizes em Cristo? Você tem gemido pela alma deles? Para que eles aprendam as Escrituras? Você tem gemido pelo seu casamento para que haja paz e unidade?
Olhe para a glória por vir. Ela não se compara a nada disso. Erga os seus olhos. A graça, irmãos, ela nos sustenta. A graça nos promete muito mais do que nós pedimos e podemos pensar. Aquilo que Cristo conquistou para nós é muito maior do que aquilo que sofremos nessa vida. Por isso, crente, não desista. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Olhe para o alto, onde Cristo está. Continue mesmo sofrendo. Você não precisa rir todos os dias. Você precisa confiar. Continuar esperando. Você precisa aguardar com expectativa. E é bem verdade, irmãos, que por vezes a nossa esperança ela é fraca. Não há uma ardente expectativa. O texto diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, mas por vezes a nossa expectativa é menor. É menor do que a criação, do que a da criação. É menor do que a expectativa do sol, do que a expectativa das árvores, do que a expectativa dos animais. E como isso nos humilha. A nossa expectativa não é ardente por vezes. A criação por vezes espera mais do que nós. A glória que há de ser revelada em nós. Isso deve nos humilhar e nos levar ao arrependimento. E mais uma vez renovar as nossas esperanças. Porque o Senhor não muda. Ele é bondoso, Pai paciente. Que texto, irmãos. Espero que esse texto tenha renovado a sua alma. Espero que esse texto tenha te desafiado como cristão. Espero que você saia daqui desse sermão pensando naquilo que você mais aguarda. Que não seja meramente um concurso, um trabalho, mas que seja a glória por vir, que há de ser revelada em nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos, irmãos. Bondoso Pai, que está nos céus, como a tua salvação é pela graça. Ela é muito mais alta do que nós. Ela é muito maior do que aquilo que podemos conquistar com os nossos braços, Senhor. Como somos fracos. Oh, que vergonha de nós quando olhamos para nós em nossas lutas. Oh, que vergonha quando olhamos para nós em nossos desafios que o Senhor coloca perante nós. Que vergonha, Senhor. Por vezes abaixamos a cabeça e não olhamos, aguardando além. A, a glória por vir, que será revelada em nós. Ó Senhor, por vezes vivemos, fazemos coisas sem considerar essa esperança. Perdoa o teu povo, Pai. A nossa salvação é uma salvação gerada em esperança. Fomos salvos na esperança. E se esperamos, não temos isso, irmãos, é óbvio.
Se esperamos, as coisas não estão aqui agora. Não podemos tocá-las e nem experimentá-las. Nós precisamos aguardar, mas esperamos confiados naquele que é fiel e que não pode mentir, e naquele que deu o seu filho como prova de que da sua fidelidade, daquele que jurou não precisando jurar, o Senhor. Ó Senhor, enche os nossos corações de esperança, de ardente expectativa para continuar a carreira cristã, aguardando, aguardando a adoção de filhos, aguardando a redenção do corpo, porque nenhum dos nossos pecados pode destruir esta esperança. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Cristo a conquistou por nós. Nós que estamos nele, nós que já fomos lavados, nós que corremos a carreira cristã. Obrigado pela tua palavra preciosa, Senhor, profunda, tão maior do que nós. Ó Deus, obrigado pela honra de sermos expostos à tua santa e pura palavra. Obrigado pela honra de cultuar ao Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos barra naquela porta sabendo dos nossos pecados, Senhor, da vergonha de nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos chama e nos convoca para ouvir dessa maravilhosa esperança, para nos renovar, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ensinar aos nossos filhos, que o Senhor nos ajude a conversar em casa acerca dela, que o Senhor nos ajude, que ela transborde em nós, para que nós falemos dela àqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém.